Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre máquinas. O tema hoje é rodas, polias e engrenagens. Primeiro a gente vai conhecer sobre as rodas e na próxima aula a gente vê as polias e as engrenagens, tá certo? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai conhecer a força de atrito, tá certo? A força de atrito se opõe ao movimento entre duas superfícies que estão em contato. Isso significa que ela tem a mesma direção, mas sentido contrário ao movimento. A intensidade da força de atrito depende das superfícies em contato, sendo geralmente maior entre superfícies irregulares do que entre superfícies mais lisas. Quando o pé de um corredor toca o solo, ele faz uma força que o impulsiona para a frente. A força de atrito entre a sola do tênis e o chão, que é contrária à força exercida pelo atleta, impede que o seu pé escorregue. Para conseguir correr, a intensidade da força feita pelo atleta tem que ser maior que a da força de atrito. Nós temos aqui as rodas. A força usada para mover um objeto pesado é menor se ele estiver sobre rodas do que se ele for arrastado. Apesar de não se saber quem a inventou, a roda é considerada uma das invenções mais importantes feitas pela humanidade. É provável que ela tenha sido desenvolvida utilizando-se troncos de árvores. Esses troncos eram colocados embaixo de objetos pesados, como blocos de pedra, para facilitar o seu transporte. Inicialmente, as rodas eram feitas de um bloco de madeira com uma abertura no seu centro, que servia para fixá-las em um eixo. Depois, criou-se a roda com raio. Essa inovação deixou a roda mais fácil de manobrar, além de tornar as carruagens e carroças mais velozes. O pneu feito de borracha e ar comprimido foi inventado no século XIX e é usado até hoje em automóveis e bicicletas. Em carros, ônibus e caminhões, a força do motor gira os eixos que transmitem o movimento para as rodas, fazendo o veículo se locomover. Não são apenas os veículos de locomoção que usam um sistema de roda e eixo. Alguns exemplos do nosso cotidiano que utilizam esse sistema incluem a maçaneta de portas, o carrinho de mão e a roda gigante. A força aplicada sobre uma maçaneta para abrir uma porta, por exemplo, faz com que ela gire e transmita o movimento para o eixo. As rodas gigantes, criadas em 1893, são um exemplo de aplicação do conceito de roda que gira em torno de um eixo. A gente vê a imagem, né? O eixo da roda gigante no centro do equipamento. O eixo, os raios, como se fossem os raios, né? E a roda. E aqui nós temos a nossa atividade de hoje, de olho no tema, porque a roda costuma ser acoplada a um eixo. Vocês vão fazer a explicação, vão tirar a foto e enviar para mim no privado, tá certo? Muito obrigada pela atenção e participação de todos na aula. Espero que todos estejam bem, com saúde e até a próxima.